Mas tem muita gente que tem medo de fazer essa transição, né? Aí é aquela questão, essa questão que eu te falei da minha esposa. Ela dizia a mesma coisa, mas olha bem, eu ganho aqui, eu vou te falar um valor, R$1.500 por mês. Eu ganho R$1.500 por mês, que já está certo eu ganho R$1.500 por mês. Como é que eu vou sair do mundo duvidoso? O mundo duvidoso? Eu falei para ela, amor, eu já estava ganhando bem no meu serviço exterior. Amor, a gente não tem conta alta. Eu ganho bem para sustentar nós dois. Dá para arriscar. Você pode fazer essa transição. Não tem nada a perder. Aí o que acontece? Aí vem a parte engraçada. Porque ela largou esse serviço que ela ganhava pouco para ganhar 4 vezes que ela ganhava com 20 dias de faculdade. Né? Começando a faculdade. Ela já com uns 30 anos, ou seja, não é uma pessoa que ela pode vir para trás, porra, mas eu tenho aqui, já tá certo esse aqui, eu não consigo arriscar. Tá, mas aí como eu falei, uma pessoa que já tem uma experiência profissional, ela não tá saindo do zero. Ela já tem aquela bagagem. É só ela pivotar essa bagagem para a área de TI. Sim, perfeito. Deixa eu até fazer uma pergunta agora, assim, o meu caso, né, cara, eu comentei com você, eu gosto muito da parte de análise de dados, Big Data, Data Science, Data Analytics, e queria uma dica sua, né, eu tô exatamente nessa fase, eu tenho meus 30 anos, mas eu queria aprender, eu queria ingressar um pouco mais nesse mundo, começar de fato a mexer com grandes dados, fazer as análises, começar a codar. Qual que é a dica que você daria para mim, assim, para começar isso? E até junto da pergunta, no nosso making-off, você estava falando dessa questão de análise de dados, né? Também conta para quem está em casa aí, como é que está essa área aí, que você falou números que eu fiquei chocado. As previsões são que no Brasil, dentro de 7 anos, vão haver mais de 200 mil vagas somente para a área de dados. Por quê? Como eu sempre digo, dado novo ouro, dado novo petróleo. E quanto mais você tem, mais valioso ele vai ficando, né? Exatamente, porque o que hoje está no hype é inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não cria inteligência e conhecimento do nada. Ela não está ali, agora eu vou inventar uma... Não. Ela precisa dos inputs, né? Ela precisa do input. Quem é que faz o input? São as pessoas que capturam os dados, selecionam, transformam, preparam e alimentam as informações para a inteligência artificial vir consumir. Em cima desses dados, a inteligência artificial vai vigiar o quê? O aprendizado. Por isso que a gente chama, dado é o novo ouro. Porque tudo isso que nós estamos fazendo agora está alimentando a inteligência artificial. A expectativa é que dentro de 10 anos nós vamos ter inteligências artificiais com a capacidade de cognição, não matemática, mas a capacidade de reconhecimento e cognição do cérebro humano. Dentro de 20 anos nós vamos ter IAs 20 vezes mais poderosas do que os cérebros humanos. Eu vi um gráfico, André, esses dias, putz, gente, eu até queria disponibilizar esse gráfico para vocês, eu somente vi um print screen, que ele mostra exatamente esse avanço das inteligências artificiais, né? O quanto, por exemplo, uma inteligência de chat, como o ChatGPT, evoluiu nos últimos 10 anos, e eles têm um gráfico, eu não sei qual que é o QI que eles levam da pessoa em consideração para falar, não, beleza, essa inteligência já atingiu níveis humanos, mas eu vi que boa parte delas, de chat, de vídeo, boa parte dessas inteligências conseguiram atingir ali quando eu falo uma performance humana, digamos assim, gerar algo que um humano poderia ter gerado, né? Então eu achei bem interessante isso, e é o que você fala, né? Porra, daqui 10, 20 anos como é que isso vai estar? Exatamente. E alguém precisa limpar. Alguém precisa limpar, organizar, melhorar, entender. O pessoal fala, outra coisa que eu ia perguntar para vocês, tem algumas inteligências artificiais agora que até escrevem códigos, né? Você chama aquela black box. Você põe lá e ela te dá o que esse jogo faz, ele te dá o código inteiro do jogo. Eu não sei o quão bons são essas ferramentas ainda, eu confesso para você que assim, para pouca coisa de código eu já perguntei, né, me ajuda a debugar isso aqui, até porque eu não sou um programador
bom, né? Eu tenho muitas falhas, entendo muito pouco, e aí eu recorro bastante a isso. Mas elas ajudam, dão uma facilitada. Agora, é louco pensar, né, cara, que tem um mercado inteiro ainda que vai se abrir para isso e o que a gente está fazendo, né? Onde é que a galera tá? Como é que tá organizando isso aí para acontecer? Exatamente. Eu acho meio maluco. E voltando à sua pergunta, como é que você faz para entrar nessa área de dados? Primeiro de tudo, se você não sabe o que fazer ainda, eu acho que é legal você experimentar tudo. É a mesma questão que eu falei de você fazer o sitezinho da loja do bazar da tua tia. Por que eu falo isso? Vai que você gosta de fazer front-end, você gosta de fazer back-end, você gosta de fazer banco de dados. Fazendo isso, você vai mexer com tudo. Então, bem, mas aí vou te falar uma coisa. Eu sou formado em publicidade, eu fiz psicologia e administração também, né? E digamos que nessas faculdades eu passei praticamente por tudo isso. Porra, front-end, cara, eu sei que não é mão forte, eu sou péssimo para desenho, entendo dos conceitos e tal, mas eu não sou um cara bom de criar esse layout, essas coisas. Sim. E aonde que eu me dava muito bem, aonde que eu gostava, eram os números. Porra, quando vinha matéria de mídia para mim, fazer planejamento, orçamento, lidar com o número, lidar com eles, enxergar o que eles estavam mostrando, né? Era ali que eu me encantava. Aquilo ali no tanto que eu pego os números, eu começo a moer eles, né? Vou comendo, tentando desvendar várias coisas. Isso que me encanta, né? Nesse mundo. Aí eu fiquei pensando, poxa, onde é que trabalha diretamente com isso? Porque no marketing a gente trabalha bastante, né? Ah, como é que vem o público-alvo? Beleza, vamos esmiuçar esse público-alvo aqui e tentar tirar a melhor análise de dados dentro dele. Como que é a melhor penetração que eu tenho? Então, em publicidade eu consegui ter um pouquinho dessa visão dos números e dados, né? Mas eu gosto demais, cara. Principalmente quando a gente, né, que empreende também, vai falar lá de DRE, fluxo de caixa, o que cada um desses representa. Então, porra, extrai, porra, por que esse está assim, esse está assado, né, que reflete um no outro. Então, acho que esse universo me deixa bastante intrigado, bem curioso, assim. Só que confesso, André, eu tenho um pouco de dificuldade de, puta, beleza, essa é a trilha que eu tenho que traçar para conseguir, né, digamos, ser um cara foda nisso. Eu porra, tento bastante ali na autodidata, aprendizado, né, o Udemy Academy, vídeo no YouTube, pego uns livros lá também e, porra, mas é embaçado, cara. É porque, como eu não sou da área, fica meio nebuloso, entende? Sim, com certeza. Então, mas como eu falei, a questão da receitinha de bolo que eu passei, vale a mesma coisa para a área de dados. Só que como ela é uma área nichada, tipo, não vai ter front-end, até tem os dashboards, né? Mas ela não tem exatamente front-end, não tem exatamente mobile, não tem exatamente back, não tem, ela é dividida de uma forma diferente. Por exemplo, nós temos a área de engenharia de dados, a área de ciência de dados, são diferentes. São coisas muito diferentes. Então, digamos, a engenharia de dados é como se fosse o back-end e a ciência de dados é como se fosse o front-end. Assim, uma maneira muito grotesca de se fazer. É uma comparação. Por exemplo, engenharia de dados é você pegar esses dados, extrair esses dados, processar eles. Né? Exatamente, chamamos de Big Data. Big Data é tudo. Big Data pode ser Excel, pode ser banco de dados, pode ser um guardanapo escrito. Tudo isso é Big Data. Por quê? Disquete, arquivo, fichário. Porque alguém vai precisar pegar esses dados, organizar eles, criar uma estratégia para alimentar um computador, limpar esses dados, organizar e deixar pronto para um cientista de dados vir e consumir. Tá? Isso é uma área. Particularmente, o que eu mexo de dados é como engenharia de dados. Não tanto como cientista. Isso, hoje eu não trabalho como cientista. Hoje parte das minhas tarefas é ser engenheiro de dados. Nós chamamos esse processo de dentro do arquiteto de softwares, uma das partes ali é ser engenheiro de dados. Isso, exatamente. Na verdade, aos poucos eu estou pivotando para essa área. Internamente, eu estou pivotando de arquiteto de software para engenheiro de dados hoje. Ah, legal, bacana. E por que você resolveu fazer isso? Paga mais, né? Fica direto? Legal. No final todo mundo quer saber de ganhar mais, né? Lógico, né? É justo. Hoje eu faço pós em inteligência artificial. Eu estou começando a entrar, ter mais conhecimento nessa área. De criar redes neurais e tal. Legal. O que eu já faço, assim, que eu consegui usar o meu conhecimento prévio para adentrar na área de dados foi, eu tenho uma experiência considerável como engenheiro, como arquiteto de software, como programador. Vou fazer engenharia de dados.
está dentro. Né? Porque nós precisamos, engenheiro de dados precisa fazer o quê? Precisa saber... O que nós temos? Muitas pessoas que elas entram na área de engenharia de dados sem uma fundamentação ou sem uma experiência de programação. Aí, puta, o sujeito vai fazer uma extração de dados, uma ETL, Extract, Transform, Load. Só que ele faz de um jeito que ele não sabe o que ele está fazendo. Funcionou. Mas não tem uma lógica assim... Assim, funciona. Mas ele não sabe exatamente por quê. Aí quando eu bato o olho nesse tipo de código, eu penso, cara, ele podia melhorar tal. Corta 50 arquivos, faz isso em um arquivinho de 5 linhas que resolve. Isso aconteceu comigo diversas vezes. Daí eu pensei, cara, puta, eu tenho uma mão para fazer isso. Eu sou muito bom em banco de dados, eu sou muito bom em programação. Porra, é os dois que precisam. As duas partes que precisam. Juntei os dois, agora eu comecei a direcionar minha carreira para essa parte de dados. Legal. Daí nós temos, fora isso, acho que a parte de dados também tem N áreas. Né? A engenharia de dados, a ciência de dados são só duas delas. Como você já tem essa parte, você não tem essa experiência em pegar os dados, preparar eles, deixar eles organizados para serem consumidos, mas você acha que você tem facilidade de consumir esses dados e aplicar valor sobre eles, a melhor coisa que você faz é ir para uma área de ciência de dados. Aí, mas como é que você vai entrar? Você vai pivotar a sua carreira para entrar nessa área de dados? Portfólio. Gerar portfólio. Você vai pegar... tem bases de dados massivas na internet de graça para você exercitar isso. Pega e aplica inteligência sobre isso. Vê lá os cursos que você está fazendo, como que eu vou gerar aqui uma inteligência, vou gerar um conhecimento sobre essa base de dados de nutrição, de academia, de consumo de alimentos, consumos calóricos, com queima calórica, com desenvolvimento de massa. Tudo isso são massas de dados que nós temos gratuitas, você pode gerar outro algoritmo de inteligência sobre ele. Legal. À medida que você vai andando, puta, agora eu vou aplicar mais dificuldade, aumenta peso, aumenta a carga. O que usa nisso? É Pandas? É Python? O que eu conheço é Panda, né? De dados, assim. O Pandas no Py, eles servem para fazer esse trabalho sobre os dados. Entendi. Né? Então você vai pegar essa massa de dados, joga nele, programa lá como é que você quer transformar esses dados, serializar esses dados, gerar essa massa processada e você vai aplicar o teu algoritmo de inteligência sobre essa massa de dados. Porque no final das contas, o que é a inteligência artificial? De maneira grotesca, é estatística.